Olá a todos, meu nome é Thiago, sou médico e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e na faculdade dou aula no internato de Clínica Médica e na disciplina de Semiologia. O tema hoje que vamos abordar é o tema da hiponatremia, um distúrbio eletrolítico extremamente comum. Embora o tratamento tenha mudado substancialmente no início da década de 2010, ainda continuamos a ver na prática clínica um equívoco bem grande com relação ao manejo desses pacientes e, obviamente, é importante não só conhecer o tratamento, mas toda a propedêutica do diagnóstico etiológico e da conduta adequada. Então, quais são os objetivos da aula? Conceituar a hiponatremia, sobretudo com relação à gravidade, compreender a fisiopatologia, conhecer quais são as principais etiologias e como avaliá-las de forma adequada, inclusive buscar o diagnóstico diferencial, quais são as manifestações clínicas da hiponatremia, como tratá-la, tanto na apresentação aguda quanto na apresentação crônica, e conceituar a síndrome da desmielinização osmótica, previamente chamada de meninólise pontina, e preveni-la, que pode ser feito na tentativa de evitar que ela aconteça, tanto quando o dano já foi feito em termos da variação do sódio, quanto para evitar que efetivamente isso venha a acontecer. Então, o primeiro conceito é o que é hiponatremia. Hiponatremia, quando o sódio plasmático dosado encontra-se abaixo de 135 mEq/litro. E ela pode ser definida com relação à gravidade do valor de sódio, em leve, 130 a 134, moderada 120 a 129 e grave, menor do que 120. Aqui cabe um parênteses que é muito importante até para a compreensão posteriormente com relação ao diagnóstico e ao tratamento, é a necessidade de diferenciar a gravidade do valor de sódio para a gravidade dos sintomas, que isso é importante. Muitas vezes o paciente tem uma hiponatremia grave, mas é assintomático. E, embora não seja muito comum, o paciente pode ter uma hiponatremia moderada, mas sintomas graves. O que isso representa? Representa que a variação do sódio, a velocidade com que ela acontece, ela também influencia bastante nas manifestações clínicas e não exclusivamente o valor isolado do sódio. Então, na fisiopatologia, existem 3 possibilidades de hiponatremia. A primeira e mais frequente é a hiponatremia hipotônica. E o que é hiponatremia hipotônica? É justamente uma mudança da tonicidade, porque em relação à água plasmática, existe uma quantidade menor de sódio. Então, vejam bem, eu não disse que existe uma redução do sódio. O que existe, na verdade, é um excesso de água em relação ao sódio plasmático. Isso é muito importante, esse conceito, porque é fundamental compreender que esse excesso de água não quer dizer que o paciente esteja hipervolêmico. Ele pode estar hiper, normo ou hipovolêmico, dependendo da etiologia. Mas o que existe, na verdade, é um acúmulo de água em relação à quantidade de sódio plasmático. Então, embora o distúrbio seja do sódio, a causa é o líquido, fundamentalmente. E para compreender a hiponatremia hipotônica, é importante ter a clareza de que, quando aumentamos a ingesta de água, existe uma supressão tanto do ADH quanto da sede. Ou seja, a ausência de supressão do ADH ou a produção exacerbada do ADH, que é um hormônio antidiurético, vai acabar levando a uma redução da excreção de água pobre em soluto. Com isso, o que o rim acaba excretando é uma urina que, em relação à água, ela é mais rica em soluto, em condições que não necessariamente esse seria o ideal, justamente pela presença do ADH.
E a outra possibilidade é a supressão da sede não acontecer de forma adequada, ou seja, uma oferta de líquido acima da capacidade humana de excretar esse excesso de líquido. Então, acontecendo um ou acontecendo o outro, o que acaba acontecendo, efetivamente, é o sódio cair em decorrência de uma retenção de água além da capacidade de excreção adequada ou não sendo excretada de forma adequada justamente pelo excesso do hormônio antidiurético. Outra possibilidade é a hiponatremia hipertônica ou isotônica. Na hiponatremia hipertônica ou isotônica, o que acontece é a presença de um outro soluto, de uma outra causa para a hiponatremia. E por isso hipertônica ou isotônica, porque vai compensar a redução do sódio pela presença de um outro soluto que vai aumentar a tonicidade ou mantê-la normal a despeito da redução da tonicidade. O principal agente é a própria glicose, ou seja, os estados hiperglicêmicos, a hiperglicemia, pode levar a uma hiponatremia. E é importante fazer a correção, porque a correção permite, efetivamente, que a escolha da solução seja a solução mais adequada para aquele paciente. E como é que é feita essa correção? Essa correção é feita a partir do valor de glicemia. Então, para cada 100 de glicemia acima de 100, eu vou precisar aumentar 2 mg de sódio. Como é que isso é feito? Por exemplo, se a glicemia do paciente vem 400, quer dizer que eu tenho 300 acima de 100. 300 acima de 100 é 3 vezes essa relação, ou seja, 3 vezes 2, uma regrinha de 3. 6. Logo, o sódio corrigido é 6 acima daquele valor. Aqui cabe uma ressalva, até o último guideline era utilizada a forma de 1.6, mas já está estabelecido que o correto é o uso de 2. Outra possibilidade é a presença de outros solutos como manitol e imunoglobulina intravenosa, mas esses solutos, na maior parte das vezes, foram de administração inclusive exógena, ou seja, o médico, na prescrição médica, acrescentou, indicou, prescreveu manitol e imunoglobulina, e aí, com isso, esse foi um soluto que foi acrescido aos solutos mais prevalentes no plasma. Por último, a pseudohiponatremia, que, como o próprio nome diz, é a percepção equivocada de um sódio baixo, enquanto, na verdade, o sódio é normal. Isso acontece em duas circunstâncias, principalmente, a hiperlipidemia e a hiperparaproteinemia. Importante lembrar daqui da colestase do mieloma múltiplo, portanto. E aí, nesses contextos, se o método para quantificação do sódio for através do método indireto, pode ocorrer um equívoco de leitura, e quando é feita a leitura pelo método direto, o sódio encontra-se, na verdade, normal. E aí, considerando as hiponatremias hipotônicas, existem 3 grandes grupos que são os mais utilizados para facilitar a interpretação praticamente à beira do leito e, assim, reduzir as possibilidades de diagnóstico etiológico. E aí seria a hipervolêmica, a normovolêmica e a hipovolêmica. Começando com a hipervolêmica, na hipervolêmica o que acaba acontecendo é que o paciente vai ter, fundamentalmente, uma presença de sinais de um excesso de líquido. No entanto, esse excesso de líquido não vai estar dentro dos vasos. Não tendo dentro dos vasos, o que acabamos tendo é uma baixa do volume circulante efetivo. Se tiver uma baixa do volume circulante efetivo, a percepção que acaba acontecendo é justamente para o sistema neuromoral de que existe uma quantidade de líquido abaixo do ideal. Se existe uma quantidade de líquido abaixo do ideal, é importante reter esse líquido. E aí, com isso, retendo uma quantidade maior de líquido, existe uma hiponatremia, justamente pelo que a gente discutiu, que embora a hiponatremia defina-se como a redução do valor do sódio plasmático, não é porque o sódio efetivamente esteja reduzido,
na grande maioria dos casos, sim, porque existe um excesso de líquido em relação à quantidade de sódio. Então, na hipervolêmica, teríamos a insuficiência cardíaca, presente do ponto de vista da insuficiência cardíaca descompensada, uma insuficiência cardíaca mais avançada, a cirrose, também num contexto mais avançado, e as doenças renais, justamente porque em todos esses contextos existe uma percepção de que o volume que circula está reduzido, embora o volume corpóreo de líquido não esteja reduzido, pelo contrário, existam sinais de um edema. Na normovolêmica, praticamente todas elas vão passar por um SIAD. E esse SIAD, ou seja, essa secreção inapropriada do hormônio antidiurético, pode ser primário, ou seja, ele é secretado de forma excessiva, sem que tenha nada justificando isso, ou existe algum agente levando a secreção inapropriada, ou seja, num contexto que não era para estar sendo secretado. E aí, as principais causas são as doenças do sistema nervoso central, as neoplasias de pequenas células, as neoplasias no contexto, sobretudo, da neoplasia pulmonar do tipo histológico pequenas células ou células, pela síndrome paraneoplásica, as drogas, e aí as drogas entram do ponto de vista da droga mais utilizada no dia a dia pela prevalência da hipertensão e pela indicação da hipertensão hidroclorotiazida, e os psicotrópicos. Dentro dos psicotrópicos, os anticonvulsivantes, os antipsicóticos e os antidepressivos são as drogas mais associadas à hiponatremia. E o grupo de drogas é o grupo que deve ser sempre avaliado, porque na prática clínica acaba sendo, principalmente no contexto, é claro, normovolêmico, a principal etiologia da hiponatremia. E por último, dois distúrbios hormonais das doenças endócrinas, que é o hipotireoidismo, cuja fisiopatologia ninguém compreende perfeitamente, ninguém entende perfeitamente por que causa a hiponatremia, e a insuficiência adrenal. A insuficiência adrenal acaba acontecendo porque, pela redução da produção do cortisol, não existe um bloqueio que o cortisol exerce sobre a secreção do ADH, e com isso o ADH acaba sendo secretado de uma forma exacerbada. E por último, existe a hiponatremia hipovolêmica. Na hiponatremia hipovolêmica, o que acaba acontecendo são duas possibilidades. A primeira, a depressão de volume, e essa depressão de volume por qualquer etiologia, pode ser por um sangramento, pode ser por náuseas e vômitos, pode ser por diarreia, pode ser por uma sudorese excessiva, num contexto de uma desidratação importante, não importa. Mas houve depressão de volume, existe um risco de desenvolvimento de hiponatremia, justamente porque o volume circulante efetivamente é reduzido, e aí porque existe uma redução do volume corpóreo como um todo, e aí na ativação neuromoral tenta-se reter a maior quantidade de água possível. E na síndrome cerebral perdedora de sal, ela vai estar presente principalmente nas doenças do sistema nervoso central, e aí, nesse contexto, acaba acontecendo efetivamente a natriurese, e com isso, uma redução do sódio plasmático. Então, conhecendo, obviamente, as etiologias, é possível aplicá-las ao paciente e chegar a um diagnóstico. Mas muitas vezes o paciente não tem história de nenhuma doença, não tem uma clareza tão absoluta sobre nenhum achado. Ele simplesmente tem lá um sódio plasmático reduzido. E aí, como é que é a propedêutica? Coisa entendeu. O dente tem sinais de insuficiência renal? Tem. Maravilha. Será que é isso? Será que é uma insuficiência renal? E aí o dente está hipervolêmico? Com isso, teve uma redução do sódio? Ok. O paciente tem edema periférico, o paciente tem ascite.
Então, talvez seja hipervolêmica, o paciente tem uma insuficiência cardíaca ou uma cirrose. Não há sinais de hipervolemia, mas o doente está hipovolêmico. Hipovolêmico, para onde ele perdeu, então, líquido? Ele perdeu líquido pelo rim? Ele perdeu líquido por vômitos? Ele perdeu líquido por diarreia? Ele, na verdade, tem uma insuficiência adrenal primária importante ou uma natriurese importante, um uso de hidroclorotiazida a ponto de fazer uma perda urinária importante. Não deu para definir tão bem, o doente não informa, o doente não tem história nem estigma para nenhuma outra causa bem clara. E aí, com isso, lançar a mão no sódio urinário ajuda, porque quando o sódio urinário é baixo, essa perda é extrarrenal. Por quê? Porque, na verdade, a excreção de sódio está sendo o mais baixa possível, justamente porque a percepção, a leitura do rim é justamente que há perda em outro local e eu vou tentar reter ao máximo o sódio e o líquido. Se o sódio é intermediário, fica um pouco mais difícil de definir, ou seja, não é nem tão baixo nem tão alto. É importante fazer uma prova volêmica e entender, ou seja, dar o volume para o doente e ver se ele responde. Se ele responder, é extrarrenal. Se a resposta for inadequada, vou pensar em alguma perda pelo próprio rim. E por último, se o sódio urinário estiver alto, a perda está depois dessa leitura, depois dessa percepção pelo rim de que de fato existe uma quantidade de líquido chegando até ele de forma reduzida. E aí a gente vai estar pensando em alguma doença que acabe facilitando a perda de líquido por ali, e essa perda de líquido com sódio associado. A síndrome cerebral perdedora de sal, levando a natriurese. Addison, porque aí na insuficiência adrenal primária eu acabo tendo também uma perda do efeito mineralocorticoide, e o uso do diurético, levando a uma hiponatremia. Então, seriam as causas principais de acordo com o sódio urinário. E por último, aquele doente que eu olho e não há nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhum estigma de hipovolemia, que é, na prática, o doente que muitas vezes existe uma maior dificuldade, porque é aquele doente que não existe uma causa tão aparente. Nesse caso, SIAD é uma boa opção, só que o SIAD ele pode ser primário ou ele pode ser secundário. E aí, no secundário, rever medicações, rever doença cerebral e rever neoplasias é fundamental, e essa neoplasia, principalmente a neoplasia pulmonar, do tipo histológico, pequenas células ou de célula. Nas medicações, rever hidroclorotiazida e rever psicodrópicos. Doença cerebral, ver estigmas e, se for o caso, algum exame complementar. Caso o paciente tenha ausência de qualquer um desses achados, será que o doente está ingerindo água filtrada, ou seja, água sem eletrólitos de forma excessiva? Isso, na verdade, é uma polidipsia? Geralmente, a polidipsia vai estar no contexto de algum transtorno psiquiátrico associado, mas muitas vezes o doente vai estar abrindo o quadro e o estigma não vai ser tão claro. É importante pensar como um diagnóstico possível. E por último, o SIAD primário. E aí no SIAD primário, o achado de um sódio urinário alto, um ácido úrico e uma ureia baixos vão corroborar esses achados. Por que o ácido úrico e a ureia ficam baixos? O sódio urinário a gente já discutiu um pouquinho ali em cima. Na verdade, não existe uma percepção de que o doente esteja hipovolêmico, mas ele vai reabsorver o máximo de líquido. Logo, o sódio urinário vai ter uma concentração mais alta. E com isso, é um achado bem característico. O ácido úrico e a ureia baixos acontecem pela maior clearance renal, que provavelmente acontece pela retenção volêmica e a diluição. Então, como existe uma retenção volêmica maior, existe uma diluição e, por isso, eles acabam tendo uma redução dos valores plasmáticos.
Para compreender, primeiramente, a clínica do paciente e, posteriormente, o tratamento e os riscos do tratamento, é fundamental conhecer os mecanismos adaptativos. Então, como o sódio é o principal soluto extracelular, as células que mais facilmente sofrem, entre aspas, com a sua variação, elas compensam essa variação ajustando solutos intracelulares, com o objetivo de minimizar os efeitos deletérios dessa mudança de tonicidade. E que células são essas? São as células neuronais, porque pela forma como trabalham e pela maior suscetibilidade a mudanças pequenas de tonicidade, se elas mantivessem com um meio hipertônico em relação ao meio extracelular, isso levaria a um edema da célula, ou seja, um aumento do volume da célula, justamente pela diferença de tonicidade entre ela e o meio extracelular, e com isso, esse edema levaria a diversos efeitos deletérios. No entanto, ao perceber que existe, na verdade, uma redução do sódio e, por consequência, da tonicidade no meio extracelular, a célula excreta parte dos seus solutos intracelulares e, com isso, ela consegue, entre aspas, equiparar a tonicidade intra- e extracelulares. Esse processo ocorre ao longo de aproximadamente 48 horas, ou seja, após 48 horas, essa tentativa de correção, de ajuste, de normalização no meio intra em relação ao meio extra ocorre nos neurônios. E é justamente isso que explica por que a hiponatremia crônica, mesmo quando grave, ou seja, com valores baixos de sódio, geralmente não vem acompanhado de sintomas tão graves quanto aqueles que seriam esperados. Por quê? Porque houve um mecanismo inicial adaptativo àquela circunstância, principalmente quando a instalação foi gradual e não súbita, ou seja, houve tempo de adaptação àquela mudança do tônus. Quando isso acontece em menos de 48 horas e principalmente com variações importantes do sódio, a chance de manifestação, mesmo com níveis maiores de sódio plasmático, é muito maior em termos de clínica, ou seja, valores maiores podem dar sintomas muito mais graves do que valores muito menores, caso o paciente tenha esse valor ao longo de bastante tempo, e esse tempo, no mínimo, após 48 horas do evento, ou seja, ao longo de 48, 72 ou até mesmo meses, né? Então, isso é importante ter essa clareza do mecanismo adaptativo que os neurônios fazem numa tentativa de equilibrar a tonicidade intra- e extracelular e, com isso, evitar a passagem de água de um mecanismo para outro de forma indiscriminada, justamente minimizando o risco de edema celular. E quais são as manifestações clínicas da hiponatremia? Então, a maior parte, disparadamente, é assintomática. Ou seja, a maior parte dos indivíduos não apresenta absolutamente nenhum sintoma, tanto com sódio pouco alterado quanto com sódio muito alterado, até porque a maior parte dos pacientes encontra-se com uma hiponatremia crônica e não uma hiponatremia aguda. No entanto, embora seja raro em pacientes com quadro acima de 48 horas, é possível que aconteça, mas não comum, o que a gente chama de sintomas severos. Sintomas severos são sintomas principalmente neurológicos. E aí a convulsão, o coma ou a parada respiratória, justamente por um edema cerebral, um edema da célula neuronal, em consequência àquela instalação súbita ou a essa mudança importante da tonicidade plasmática, pela redução relativa do sódio.
E a grande parte dos pacientes, quando apresenta alguma sintomatologia, possui sintomas que a gente chama de inespecíficos, ou seja, o doente não é assintomático, mas tem queixas que são vagas, uma prostração, uma cefaleia, uma fadiga, náusea, vômito. Não está tão bem, muitas vezes. Não é a mesma pessoa, digamos assim. Às vezes não é nenhuma queixa tão palpável essa. Por isso, dita inespecífica. Além disso, a gente pode ter manifestações como confusão, esquecimento, e aí toda essa gama de sintomas, que não são sintomas graves, sintomas severos, mas que também não é a ausência deles, é chamada de sintomas leves e moderados, ou seja, o paciente ele pode ter 3 quadros distintos: o assintomático, o sintoma leve ou moderado, que pode estar presente na hiponatremia leve, moderada ou grave, ou seja, não existe uma relação direta entre a gravidade da hiponatremia e a presença de sintomas leves ou sintomas severos. E os sintomas severos, que embora venha o nome severo ou sintomas graves, e aí, se a gente fosse olhar a classificação da hiponatremia, fariam, né, uma alusão à hiponatremia grave. Não, são raros em pacientes que tenham hiponatremia crônica e, portanto, muito mais frequentes em pacientes que apresentem uma hiponatremia aguda, e aí sem tanta importância o valor do sódio, mas sim a velocidade de instalação e a velocidade que demorou para variar o sódio de X para X menos tanto. Então, uma das dúvidas mais frequentes dos alunos e dos recém-formados é como criar as soluções, né? A salina 3% não existe pré-pronto no Brasil. Embora os pediatras tenham muita prática em criar soluções, justamente porque eles precisam infundir uma quantidade pequena de volume nas crianças, no adulto a gente não tem essa prática tão grande e precisamos lançar mão de criar a solução propriamente. Então vamos lá. O que é, na verdade, uma salina 3%? É uma solução que tem 3 gramas em 100 ml. Esse é o conceito de 3%. A forma mais frequente de criar é através do uso de 445 ml de soro fisiológico ou soro 0,9%, junto com a salina 20% com 55 ml. Começando pela salina 20%, então 20 gramas em 100 ml, logo 11 gramas em 55 ml. Solução é 0,9%, ou seja, 0,9 gramas em 100 ml, ou 4 gramas em 445. 11 mais 4, 15, logo 15 gramas em 500 ml, ou 3 gramas em 100 ml, que é justamente os 3%. Então essa é a forma mais fácil de criar a solução, simples, prática, rápida e compreendida. Esse é um conceito legal para ter em mente, porque permite que a gente se adeque ao que há no nosso meio. Então, supondo, acabou o soro fisiológico, como é que eu faço? Eu posso tentar bolar uma solução para atingir aquilo que eu desejo naquela solução, ou pelo menos próxima a ela. Então, agora que já compreendemos como fazer essa salina 3%, é importante entender e definir se aquela hiponatremia ela é aguda ou se ela é crônica. Caso não seja possível definir, consideramos como crônica. Por quê? A grande diferença entre a aguda e a crônica é a ocorrência do mecanismo de adaptação cerebral. O mecanismo de adaptação cerebral ele diminui substancialmente o risco de complicações graves da hiponatremia. Contudo, ele aumenta o risco da complicação da hipercorreção da hiponatremia, justamente porque eu preciso desfazer a adaptação cerebral, sob o risco de levar a síndrome de desvalorização osmótica, que a gente vai discutir no finalzinho da aula. Então, na aguda, o objetivo principal é evitar que o doente tenha sintomas ou, caso ele tenha, corrigir o mais rápido possível esses sintomas pelo risco de edema cerebral.
Então, a não ser que o paciente tenha um sódio acima de 130 ou o mecanismo de causa da hiponatremia já tenha sido absolutamente corrigido, na assintomática faz-se um bolo de 50 ml dá 3% e observa-se esse sódio e o próprio paciente como que ele vai evoluir nas próximas 2, 4 horas, repetindo o sódio aí 1 ou 2 horas depois. Já na sintomática, o paciente recebe uma alíquota maior de volume da CNA 3%, podendo repetir aí até 2 vezes, caso o paciente ainda tenha sintomas depois da correção inicial, e tendo aí como alvo um aumento em torno de 5 mEq por litro no sódio depois dessa reposição inicial, e observando a evolução do sódio e a evolução dos sintomas, obviamente. Então, o mais importante é entender que na aguda o risco é a própria hiponatremia de instalação súbita com o edema cerebral levar a sintomatologias e queixas graves, enquanto que, como o mecanismo adaptativo não teve tempo de ocorrer, a velocidade de correção ela se torna menos importante nesse contexto. Em contrapartida, quando vamos tratar a hiponatremia crônica, e aí crônica, mais uma vez lembrando que se não for bem estabelecido que é agudo, a gente considera como sendo crônico, eu tenho o risco do hipertratamento, ou seja, da correção muito rápida. E esse risco é justamente relacionado à variação da osmolaridade em relação às células neuronais, que vamos discutir no slide seguinte. Mas como que a gente tenta evitar esse risco de hipercorreção, ou seja, de aumentar substancialmente a osmolaridade plasmática em relação às células neuronais que já estão com uma quantidade de solutos inferior ao habitual, e com isso, ao aumentar subitamente a concentração plasmática, aumenta o risco justamente daquele líquido neuronal, da quantidade de líquido neuronal migrar para o meio extracelular e, com isso, levar à lise das células neuronais, que já são muito suscetíveis a qualquer dano. Então, para que isso não aconteça, ou tenha um risco muito menor de acontecer, esse alvo é em torno de 4 a 6 mEq por litro em 24 horas. O que queremos dizer com isso? Que se porventura o doente atingir em torno de 6, eu suspendo a reposição. A gente não persiste nessa reposição caso o paciente atinja, mesmo que isso aconteça em 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa. Eu suspendo e vou observar o sódio nas próximas horas. E se porventura o sódio nas próximas horas começar novamente a cair, se for necessário eu vou repor mais, dependendo da circunstância, mas eu não posso manter a reposição justamente pelo risco de levar a essa lesão neuronal que a gente começou a introdução agora e vamos fechar no slide seguinte. Mas como é que eu faço essa reposição? Na verdade, o que acaba acontecendo é que ninguém sabe a quantidade precisa. Existem várias fórmulas que tentam prever essa estimativa do quanto o sódio vai estar subindo em 24 horas. E uma das mais clássicas é a fórmula de Andromeda. Qual que é o problema? Elas preveem muito mal, principalmente se a causa básica tiver sido tratada, seja porque o trigger foi suspenso, seja porque o tratamento foi instituído. E aí, nesse contexto, os guidelines mais modernos recomendam uma taxa mais fixa, sem se importar tanto com o sódio do paciente, efetivamente, na hora de ditar a velocidade de reposição, desde que eu respeite o meu alvo de 4 a 6 em 24 horas e desde que o sódio vai ser rapidamente monitorizado, ou seja, comecei a reposição, depois de 1 ou 2 horas, vou ver o que aconteceu com aquela reposição. Tá? E, obviamente, justamente porque é fundamental tratar, a causa básica, ao ser identificada, deve ser tratada. E como é que é feito esse tratamento? Se o paciente tem uma doença que necessite de restrição hídrica, como, por exemplo, uma insuficiência renal, um CIAD, eu instituo a restrição hídrica.
Se o paciente, porventura, usa alguma droga que possa levar à hiponatremia, eu suspendo a droga. Se porventura o paciente tem cirrose, insuficiência cardíaca e pela cirrose, pela insuficiência cardíaca, está indicado a instituição de diuretic-terapia, seja com espirona e furosemida, ou seja com furosemida isolada, eu vou instituir a furosemida ou a furosemida com a espironolactona associada. E por último, se o paciente está hipovolêmico, pode ser necessária a instituição de reposição volêmica, de expansão volêmica. Para quê? Para restabelecer o volume circulante efetivo de forma adequada e aí dessa forma, ao restabelecer o volume circulante efetivo, o mecanismo causador da hiponatremia, ou seja, da retenção de água pelo rim, acaba sendo suspenso porque o volume circulante efetivo passa a estar adequado e dessa forma a perfusão renal é restabelecida. É importante lembrar que na cirrose e na insuficiência cardíaca, como são estados hipervolêmicos, é fundamental definir que o tratamento vai ser feito apenas quando ocorrer sintomatologia. Se o paciente não tiver nenhuma sintomatologia, o tratamento é da própria doença. Então, quer dizer que eu trato quando? Eu vou tratar quando o doente tiver um sódio menor do que 120, independentemente da presença de sintomas severos, porque sódios abaixo de 120 têm um risco maior de evoluir com sintomas, sejam eles severos ou não, mas principalmente severos, ou quando o doente tenha sintomas severos, ou ainda quando o doente tem uma doença intracraniana e possui um sódio menor do que 130, porque pelo risco de complicação, já que a doença intracraniana por si só já institui um risco de edema cerebral naquele paciente e um risco neuronal naquele paciente. Então vamos lá. Se o paciente tiver um sintoma severo, vamos relembrar, não é o valor de sódio que determina, mas sim se o paciente tem crise convulsiva ou coma, ou um rebaixamento muito importante do nível de consciência, eu vou fazer um bolos de salina a 3%. Esse bolos tem algumas variações pela bibliografia, mas é em torno de 100 ml, e ele vai correr entre 10 e 30 minutos, sempre em bomba infusora. E aí vai ser repetido até 3 vezes no total, ou seja, o doente faz o primeiro bolos e pode repetir mais 2, caso os sintomas não melhorem, e desde que não ocorra uma subida, uma elevação do sódio em mais de 4 a 6 mg por litro. Em outras palavras, faço bolos, doso o sódio e vejo se o paciente melhorou. O paciente melhorou, não faço de novo. O paciente subiu 4 a 6, não faço de novo. O paciente não melhorou e não subiu mais do que 4 a 6, eu repito novamente. Mas subiu entre 4 e 6 e o paciente não melhorou. Provavelmente a hiponatremia não é o único mecanismo que está justificando aquela alteração. E esse mesmo tratamento vai ser instituído naqueles pacientes que têm um sódio menor que 130, ou seja, uma hiponatremia moderada, mesmo que não tenha a presença de nenhum sintoma importante, mas tenha uma doença intracraniana, justamente porque a doença intracraniana aumenta o risco de complicações, justamente porque é exatamente aonde o sódio tem a sua maior interferência. E por último, como os pacientes com uma hiponatremia grave, ou seja, com sódio menor do que 120, têm um risco maior de evoluir com sintomas severos, mesmo que eles tenham sintomas leves, moderados, ou sejam até mesmo assintomáticos, está indicada a reposição. Só que na ausência de sintomas severos no contexto da hiponatremia crônica, opta-se por uma reposição mais lenta, para diminuir o risco de elevar acima do que 4 a 6. E aí a reposição vai gerar em torno de 15 a 30 ml por hora da salina 3%, substituindo justamente as fórmulas de reposição, porque essas fórmulas preveem muito mal.
lembrando, é claro, da importância de acompanhar a evolução do sódio ao longo das horas subsequentes. E para fechar, não há como falar de tratamento de hiponatremia, principalmente de hiponatremia crônica, sem falar sobre a síndrome da desmielinização osmótica. Anteriormente era chamada de mielinólise pontina, mas como nem sempre ocorre na ponte, houve a troca da nomenclatura para a síndrome da desmielinização osmótica, que é um nome bem sugestivo, justamente porque, por alteração de osmolaridade, ocorre uma desmielinização, e essa desmielinização é justamente pela lesão osmótica, e a região do neurônio mais suscetível é justamente na região da bainha de mielina, que é a região mais fina do neurônio e, portanto, muito mais sensível a qualquer variação de osmolaridade externa. Então, o que é a síndrome da desmielinização osmótica? Na verdade, a síndrome da desmielinização osmótica é quando, depois daquele período inicial de adaptação, ou seja, aquelas primeiras 48 horas, durante as quais, por existir um sódio reduzido no meio extracelular, ocorre uma liberação de solutos intracelulares pelo neurônio, e com essa liberação de solutos, o meio se torna isoosmolar, ou mais próximo da osmolaridade extracelular. Contudo, se houver uma correção muito rápida da osmolaridade extraneuronal, ou seja, extracelular, ou seja, plasmática, o neurônio não vai ter tempo suficiente para ganhar soluto. Se ele não vai ter tempo suficiente para ganhar soluto, ele vai perder líquido, perder água para o meio extracelular que ficou hiperosmolar em relação ao neurônio com a presença de menos solutos. E dessa forma, ele vai fazer uma lesão. E essa lesão acaba levando a sintomas neurológicos. Sintomas esses relativos à região onde ocorreu a desmielinização, que, obviamente, como o nome anterior dizia, é mais comum na ponte. Existem algumas circunstâncias que são fatores de risco para que a desmielinização osmótica aconteça. Entre elas temos o etilismo, a desnutrição, a hipocalemia, a doença hepática, níveis muito baixos de sódio, e aí o valor de corte para esse nível é o sódio menor que 105, mas quanto menor o sódio, maior a probabilidade disso acontecer. Ou seja, por uma mesma velocidade de correção, caso o paciente tenha um ou mais fatores de risco, dentre esses listados, o risco da desmielinização osmótica acontecer é maior do que no paciente que faça o mesmo intervalo de variação do sódio, mas que não tenha a presença desses fatores de risco. Como é que é a clínica? Aqui eu acho que é o ponto mais importante. Isso, na verdade, foi algo que eu particularmente aprendi depois de formado, que é o ΔT para o surgimento dos sintomas. Ou seja, o paciente não faz os sintomas imediatamente após, que seria algo que, do ponto de vista lógico, pareceria sugestivo que acontecesse num intervalo muito curto, mas pode acontecer quase que uma semana depois do evento. Então, o intervalo chega até 6 dias e não acontece antes de 2 dias do evento. Então, o que acaba acontecendo, efetivamente? Ocorre a correção exacerbada do sódio, e essa correção acima de 4 a 6, por isso o alvo 4 a 6, o paciente não apresenta nenhuma alteração clínica, e depois de algum tempo ele passa a ter essas alterações. E essas alterações são mais frequentes na ponte, por serem na ponte. Os sintomas mais frequentes são desartrite, disfagia, paratetraparesia, alteração do nível de consciência ou do comportamento. Aqui, o quadro mais dramático é o Locked-in, que é o paciente que tem a percepção de tudo que está acontecendo, mas não consegue se comunicar. O quadro muitas vezes é irreversível. Eu presenciei na minha vida dois pacientes que
passaram pela desmilinização osmótica, um na residência e um posteriormente, e um deles recuperou, teve um prognóstico bom, o outro fez um lock-in e não melhorou. Teve até uma leve recuperação, melhor do que o quadro inicial, mas ainda assim muito ruim. Então é algo dramático, até porque é iatrogênio. Então é algo que a gente pode efetivamente evitar. Então o principal tratamento é prevenir que ele ocorra. E como que a gente previne que ocorra? A gente evita que aconteça essa hipercorreção. Nos pacientes que a hipercorreção acaba acontecendo, seja porque alguém infundiu errado, seja porque você calculou errado, seja porque o paciente corrigiu a causa básica muito rápido e aí a reposição de sódio acabou sendo muito exacerbada. A partir do momento que você detectou, além de parar de repor, é fundamental reduzir o sódio. O que se faz, na verdade, é a infusão do soro glicosato numa taxa em torno de 5 a 6 ml por quilo de peso do paciente, e esse volume é infundido em 2 horas e o sódio é redosado. E o objetivo é justamente evitar a hipercorreção. Em outras palavras, como o alvo é em torno de 4 a 6 em 24 horas, não excedendo 8 de forma alguma, caso o paciente tenha um aumento do sódio acima de 8, eu tenho que trazer isso para próximo de 6 a 8, não mais do que 8. Atingir esse valor de 8, eu mantenho a observação. Se eu não conseguir atingir ainda os 8, eu vou fazer uma repetição dessa tentativa de redução do sódio plasmático. E interessante que o diagnóstico ele é pela história clínica e obviamente os achados laboratoriais, um sódio de emissão X, um sódio evolutivo de Y, e a ressonância de crânio. A ressonância magnética de crânio ela evidencia com clareza a melinose pontino ou em qualquer outra localização que leva a gente a pensar na desmielinização osmótica, mas é fundamental entender que os achados podem demorar semanas para aparecer. Logo, a normalidade da ressonância de forma alguma deve afastar esse diagnóstico.